Meus irmãos, deixa a Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo de número 11. Para nós podeis assentar. Eu, particularmente, nunca ouvi uma pregação acerca deste capítulo de 1 Samuel, capítulo 11. Nunca ouvi, nunca preguei, mas eu tenho um negócio com Deus, Deus tem um negócio comigo, que eu não falo o que eu quero, eu não falo com pensamento, vou ministrar esta palavra porque vai bombar, né? Como diz o ditado. Vou ministrar esta palavra. Tem uns pregadores que eu não sei onde ele arrumou esse termo, que vai quebrar tudo. Já viu? Fulano de tal pregou, quebrou tudo. Aqui nós não vamos quebrar nada, irmão. Só se for cabeça do inimigo. O tema hoje que Deus colocou no meu coração é: não faça aliança com o inimigo. Dá para repetir aí bem forte? Primeiro, aqui se inicia o comando, o governo, o reinado de Saul. Saul foi escolhido por Deus. E a sua trajetória, o seu início é muito bonito. Infelizmente, não é o tema de hoje, mas também não quero me aprofundar nisso. Saul começou bem, mas infelizmente terminou mal. Mas na sua trajetória, no seu início, é bonito porque nós vemos Deus escolhendo. O próprio Deus falou para Samuel: Samuel, amanhã, o povo quer um rei, amanhã a esta hora eu vou enviar o rei. E Deus então fez que as jumentas do pai de Saul, de Quis, no caso, sumisse e ele fosse procurar. E assim o profeta o encontrou, o ungiu, falou para ele: você vai reinar sobre Israel. E a princípio, quando nós vamos ver, quando chegou no dia, ele se escondeu, né, entre as bagagens, não queria muito. Mas nós vemos que quando Deus tem um chamado, Deus tem uma obra, Ele prepara tudo. E Deus foi guiando, direcionando a vida de Saul. E assim foi ele ungido como rei. Só a princípio também as pessoas não acreditaram muito. Ele continuou agora cuidando de bois. Enquanto ele está tomando conta dos bois, aqui no capítulo de número 11, o versículo 1, diz que Naás, o amonita, ele subiu contra Jabes-Gileade e ele sitiou Jabes. E o povo de Jabes-Gileade, ao invés de lutar contra o inimigo, se opor contra o inimigo, ele chama o inimigo para uma conversa. E qual é a conversa? O que eles propõem? O povo de Jabes, que era o povo de Deus, ele chega e diz assim para Naás: faça uma aliança conosco. Naás era inimigo, e ele chama o inimigo para fazer uma aliança. Faça uma aliança conosco. E aqui o versículo 1 do capítulo 11, faça uma aliança conosco e te serviremos. Não tem como fazer aliança com o inimigo. Não tem como andar junto com o inimigo. Não tem como. O apóstolo Paulo diz que comunhão tem a luz com as trevas.
Não tem. Não tem como andar junto, não tem como fazer aliança. Mas o inimigo, ele se aproveita da fragilidade, Naás, ele se aproveita da fragilidade de Jabes, de Gileade, e diz o seguinte: eu faço uma aliança com vocês. Vamos fazer uma aliança. Só que, olha só, ele já estava em desvantagem dizendo o seguinte: faz uma aliança e nós vamos te servir. O povo de Israel diz isso, de Jabes, de Gileade. Faz uma aliança e nós vamos te servir. Aí ele aproveita e coloca mais um adendo e diz assim: eu vou fazer uma aliança, mas que todos os homens furem o olho. Fure o olho aqui, perdão, o versículo 2, para não errar. Porém, Naás, amonita, lhe disse, com esta condição, olha só, eu faço uma aliança, mas uma aliança condicional, tem uma condição. Farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta, e na Bíblia NVI diz, ponha esse opróbrio, que quer dizer vergonha, insulto, sobre todo Israel. Então o inimigo ele vem para humilhar. O inimigo vem mesmo para humilhar. Porque se eles arrancar o olho, deixa eu ver aqui, o olho direito, diz alguém que era o olho da mira, né? De você mirar. Então ele diz assim: arranque o olho direito, e aí eu faço aliança com vocês. Olha só, além deles fazer uma aliança, Jabes e Gileade diz que eles iam servir. Agora a condição do inimigo não é só que eles sirvam. O inimigo quer humilhar mesmo. Porque, como eu disse, colocar esse opróbrio quer dizer vergonha, insulto. Então quero que vocês, todos os homens, arranquem o olho direito. As mulheres não saíam para a guerra. E eles falam então somente dos homens. Só que nós vamos ver aqui que Naás e Jabes, ele tem um diálogo. Com o inimigo não tem diálogo. Com o inimigo não tem conversa. Você se lembra que o inimigo ele é tão bom de conversa que ele entrou na serpente e com uma conversa ele induziu a mulher a fazer o que não era para fazer, desobedecendo a Deus. Então, com o inimigo não tem conversa. Mas nós vemos aqui que o povo de Jabes e Gileade diz o seguinte: esperem 7 dias. 7 dias. Se, traduzindo aqui, para os dias de hoje, se não tiver ninguém que venha como um líder e que saia contra você, nós serviremos. Nós vamos fazer desta forma, vamos arrancar o olho direito, ou seja, 7 dias, irmãos. Era 7 dias que ele tinha que esperar. E esses 7 dias que para mim foram os piores dias, até que Deus levanta, né, Saul. Mas foram dias difíceis. Imagina o primeiro dia. Você olhar, ter a sua vista boa, e daqui a pouco ele fala assim, daqui no 8º dia, se não tiver um líder aqui, nós vamos ter que arrancar o olho direito. Além de arrancar, vamos ser servos de Naás. O nome Naás significa serpente. Você acha que a serpente tem alguma coisa boa para oferecer? Você acha que a serpente ela propõe algo bom?
Você sabia que a serpente, ela fantasia? A serpente, ela faz algo, porque nós não sabemos quanto tempo que Adão e Eva ficou no paraíso sem comer do fruto proibido. Nós não sabemos, porque a ordem de Deus é que eles não deveriam comer, ordenou o Senhor. Só que o que aconteceu? Então nós não sabemos quanto tempo que ele ficou ali, mas o diabo entrou na serpente e começou então a falar com a mulher e começou a falar coisas que Deus não falou. E ele então fez a mulher enxergar, porque a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que a mulher viu que o fruto da árvore era bom, agradável e desejável. Bom, agradável e desejável. É isso que a serpente faz. E a mulher imaginar que a coisa é boa, agradável e desejável. Provérbio diz que há caminho para o homem que parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Quando Naás, que significa o seu nome, serpente, fez esta proposta, o povo entrou em desespero e foi falando um para o outro e foi chorando. O povo chorou. Irmão, pastor Silas Malafaia, ele diz que o choro faz parte da vida do ser humano. Por exemplo, no luto, na perda, quando você tem uma perda de um ente querido, o seu período de luto, e com muito respeito eu falo, porque só quem já perdeu alguém, um ente querido, sabe o que é dor. Eu era, da minha adolescência para a minha juventude, faleceu uma irmã da igreja, a irmã Leusa. Esta irmã, ela tinha trombose nas pernas. As pernas dela eram enormes. Ela não calçava sapato, era sempre de chinelo havaiana. Os seus pés eram inchados. Ela morava próximo à igreja. Uma irmã com um coração. Um dia estava na consagração e um morador de rua chegou até mim após sair da consagração e ele falou assim: eu estou com fome. Será que você não pode me arrumar algo para comer? Eu falei assim: olha, esta hora eu não moro aqui perto, mas vamos ali. Tem uma irmã ali que ela pode te ajudar. E eu cheguei na casa da irmã Leusa e disse assim: irmã Leusa, esse rapaz, esse morador de rua, ele está com fome. E ela disse assim: espera só um momento, irmão Rogério. E ela foi lá, fez um prato de comida, trouxe para aquele homem. Uma mulher com um coração bondoso, uma mulher generosa. No dia que o Senhor recolheu a irmã Leusa, eu chorei, que parecia que tinha sido a minha mãe que faleceu. O choro faz parte. Quem não chora no momento da perda, no momento difícil, segundo o pastor Silas Malafaia, que é psicólogo, ele diz que lá na frente, quem não chora no momento da dor, lá na frente, quando ele lembra, e aí vai vir aquele remorso, aquele pensamento, e ele então começa a chorar. E isso cria um trauma na pessoa. Aqui era um momento de choro, porque a proposta do inimigo é 7 dias, eles falaram. Se 7 dias não tem um líder, não tem ninguém que Deus levante, eles vão ter que arrancar o olho direito, vão ter que servir a Naás, servir a serpente. E servir a serpente não é bom.
e eles começam a chorar. Só que a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, aparece 33 vezes a palavra tempo. Há tempo de chorar e também há tempo de rir. Então, o tempo de chorar tem o tempo, e eles choraram. Mas quando chega Saul e vê o povo chorando, e aqui nós vemos a postura do líder, porque não é simplesmente porque ele era um líder, porque Deus escolheu ele para ser líder, porque a princípio ele nem queria, mas a Bíblia diz, olha, o capítulo de número 11, o versículo 5, e eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. O Espírito do Senhor se apoderou da vida de Saul. A atitude que Saul vai tomar agora não é simplesmente uma atitude de um líder comum. É a atitude de um líder cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apoderou da vida de Saul. E é isso que faz toda a diferença. Quando o Espírito do Senhor se apodera da nossa vida. Que o Espírito de Deus possa se apoderar da nossa vida. Que em cada decisão que formos tomar, o Espírito do Senhor possa direcionar. Que tudo aquilo que formos fazer, que o Espírito do Senhor possa estar na frente, possa estar nos direcionando, nos guiando, nos impulsionando. O Espírito do Senhor se apoderou da vida de Saul. E o que Saul fez então? Ele não aguentou o povo chorando, ver o povo chorando, e quando ele soube que era 7 dias, e depois de 7 dias, o povo ia ter que servir a Naás, e ainda teria que arrancar o olho direito. Qual é a atitude de Saul? Ele pega 2 bois, parte os bois e envia na mão dos mensageiros, dizendo: olha, assim se fará ao homem que não vinha após Saul e Samuel. Saul é o rei, Saul tem o governo, mas Samuel, ele era profeta, ele era o sacerdote. E olhe só, o profeta recebe a mensagem de Deus e passava para o povo. O sacerdote intercedia, pegava as demandas do povo e apresentava a Deus. E aí quando ele fala o nome de Samuel, está falando o nome de um homem de Deus. E coisa boa quando nós andamos com uma pessoa que é de Deus. Samuel era um homem de Deus, e quando o povo ouviu aquilo, olha o que acontece. O capítulo 11, o versículo 7. E tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. O capítulo 11, o versículo 7, mostra para nós, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Saul tem uma atitude e ele vai fazer algo que, o que ele faz? A última parte do versículo
diz o seguinte: então caiu o temor do Senhor sobre o povo. Irmãos, o temor do Senhor caiu sobre o povo. E quando há temor, o que acontece? Olha o resultado. Quando o temor do Senhor está sobre o povo. Olha a última parte do versículo 7. E saíram como um só homem. Isso fala de unidade. Isso fala de união. Nós temos um lema: juntos somos, diga assim, unidos, somos imbatíveis. Diga, com Cristo, somos mais do que vencedores. O temor do Senhor veio sobre o povo, e o povo saiu como um só homem. Fala de unidade, vou repetir, unidade, união. Irmão, uma igreja unida, não tem capeta, não tem demônio, não tem ninguém que vence uma igreja unida. Uma igreja unida cresce, uma igreja unida é cheia da graça, uma igreja unida o diabo teme. Sabe por quê? Porque quando há unidade, não tem ninguém que possa, porque o povo saiu como um só homem, se tornou um exército de 330 mil homens, mas era como um. Sabe o que é? É assim, ó, bateu em mim, bateu em tu, bateu em mim. Mexeu com tu, mexeu comigo. Mexeu comigo, mexeu com tu. É assim que tem que ser a igreja. A igreja tem que um defender o outro. A igreja tem que estar em unidade. E você viu que coisa maravilhosa, quinta-feira passada, né? Quase virou vigília. Que coisa, que fechamento, né? De propósito gostoso. O povo, os irmãos orando, a presença de Deus, foi algo maravilhoso. A unidade, orar junto, estarmos unidos, isso é maravilhoso. E o povo então levanta, mas isso só tem quando o temor do Senhor vem sobre o povo. O temor do Senhor caiu sobre o povo, e o povo se levantou e saiu como um só homem. Agora veja só, Saul, ele vai dizer, aqui no capítulo 11, versículo 8, e contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300 mil, e dos homens de Judá 30 mil. Então, era um exército formado de 330 mil soldados. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. Agora veja só, Deus é aquele que pode transformar o choro em alegria. Eu vou repetir, Deus é poderoso para transformar o choro em alegria. Irmão, enquanto estava o povo de Jabes, e a Bíblia aqui não fala, não numera, não é? Qual era o número dos homens que estavam em Jabes, Gileade. Mas eles ficaram tristes porque eles sabiam que Naás, vindo contra eles, depois do 8º dia, eles iam ter que servir a Naás, eles iam ter que arrancar o olho direito. Sozinhos eles iam ser servos, sozinhos eles não iam conseguir. Mas veja só, quando o temor, vou repetir, quando o temor veio sobre o povo, e o povo sai, se ajunta como um só homem, eles mandam dizer para os irmãos de Jabes, Gileade: amanhã,
aquecendo o sol, vai vir livramento. Vai vir livramento. Irmão, por mais que por mais que a serpente, por mais que o inimigo tente contra você e contra a tua casa e contra os teus, Deus está dizendo, vai ter livramento. Vai ter livramento, vai ter livramento. O diabo não toca na tua casa, o diabo não toca nos teus. Deus está dizendo, vai ter livramento na tua casa. Pode mudar este choro em alegria, sabe por quê? Porque vai ter livramento da parte de Deus. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Da mesma forma, parece que vejo Deus falando com Josafá, né? Parai, está em pé e vede o livramento do Senhor. Deus está dizendo para você nesta noite, vai ter livramento, vai ter livramento. Ainda que o inimigo venha com uma fúria muito grande, para quê? O inimigo representando Naás, ele vem para que você seja escravo, servo dele. Ele quer colocar o homem na escravidão, no vício da cachaça, da bebida, da prostituição, das drogas. Quer que o homem seja escravo, não é? Mas Deus está dizendo, vai ter livramento. Vai ter livramento, ainda que ele se levanta para cair, porque Deus está dizendo, amanhã cedo, aquecendo o sol. O que diz o Salmo 30 e o verso 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus, recebe esta palavra. Você pode ter entrado aqui sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se prepara, porque esse momento de choro vai passar. Se prepara, porque esse momento de choro vai acabar. Esta fase, eu creio e eu prego e eu vou vivenciar isto. Esta fase de choro vai acabar. Sabe por quê? Porque Deus disse através da palavra, e Deus está falando através da palavra, assim como falou para os irmãos em Jabes de Gileade: amanhã, aquecendo o sol, virá livramento. E o povo se alegrou. Olha para o seu irmão e diga: se alegra, vai ter livramento. Deus vai transformar este choro em alegria. Bendito é o nome do Senhor. Deus estava usando Saul. E a palavra, irmão, eu disse que a palavra, ela tem poder, né? Poder da vida, da morte, está no poder da língua. A vida e a morte está no poder da língua. Boca tem poder. A Bíblia diz que a nossa boca, ela tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Mas escute só, tem palavra, como eu já falei, que a palavra que Jezabel enviou para Elias fez ele entrar em depressão, segundo o que eu acredito, não é? Pede a morte, quer se isolar, não quer ficar perto de ninguém, entra numa caverna, porque a palavra, ela entrou aqui, o inimigo trabalhou aqui, desceu aqui para o coração, e Elias agora vai ficar desse jeito. Mas, irmão, enquanto a mensagem de Jezabel, ela põe a pessoa para baixo, a mensagem de Deus, quando é inspirada por Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Quando o Espírito do Senhor se apodera da vida de alguém, e quando alguém está inspirado por Deus, a palavra que ele transmite te traz paz, te traz alegria, porque o povo que estava chorando agora se alegrou, porque eles acreditaram: vai vir livramento.
Vai vir livramento. Irmão, o livramento não tinha chegado, mas a palavra já tinha sido lançada. Amanhã, aquecendo o sol, vai ter livramento para você. As coisas, isso daqui é fé. Muitas das vezes você não está vendo nada. Com seus olhos naturais, não vou dizer com os olhos carnais, né? Porque o crente, nós cremos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E com os nossos olhos naturais, nós olhamos e falamos assim: não estou vendo saída, não estou vendo jeito. Você se lembra? Em Êxodo capítulo 14, quando Deus levou o povo para Piairote, ele fica de frente ao Mar Vermelho, atrás está Faraó, e ali Piairote significa um beco sem saída, não tem jeito, não tem como. Atrás está Faraó, na frente está o mar, e aí o que nós vamos fazer? Sabe o que você tem que fazer? É o que está em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Quando o povo clama, Deus ouve, Deus abre o mar, o povo passa. Parece que não tinha saída, parece que não tinha jeito, mas Deus é especialista em trabalhar na situação que não tem jeito. Bendito é o nome de Jesus. Às vezes nós ficamos imaginando assim, irmão que ama, Deus tem que abrir a porta. E aí nós vamos ver na Bíblia, Deus trabalha com a porta fechada. Deus trabalha com a porta fechada. Sabe por quê? Porque enquanto o povo lá, por exemplo, está todos na prisão, em Atos capítulo 16, e está todo mundo trancado dentro de uma cela, aí está tudo fechado, né? Paulo e Silas, amarrado no tronco, tomaram couro, mais moído do que arroz de terceira, quebrado, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. A porta estava fechada, mas o que abre a porta? O louvor do crente fiel, a oração do crente fiel. A porta estava fechada, as prisões, porque a Bíblia diz que perto da meia-noite, quando um canta e o outro ora, Deus mandou um terremoto localizado e abriu as portas, ou seja, a porta estava fechada, eles estavam do lado de dentro, mas Deus estava trabalhando com as portas fechadas. O Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele abre portas, se Ele não quiser, Ele trabalha com a porta fechada, se Ele quiser, Ele te livra da boca do leão, se Ele não quiser, Ele te livra lá na cova, Ele te livra, não te livra da cova, mas Ele te livra da boca do leão. Ele te coloca lá na cova, mas o leão não te come, o leão não te toca. Ele permite você entrar lá na fornalha, mas na fornalha, o quarto homem da fornalha, Oramanchobra, Erebacantonembia saio, o quarto homem da fornalha que estava com Sadraque, Mesaque, Abednego, está dizendo nesta noite: eu estou contigo, eu estou contigo. Levanta a mão, abre a boca para dar glória, porque Ele está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo. A fornalha não vai te queimar, você não vai morrer nesta fornalha, vai entrar dentro da fornalha, vai sair da fornalha, mas crente dando testemunho, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, bendito é o nome do Senhor. A palavra foi lançada, e aí basta você crer. Amanhã, ao nascer do sol, vai ter livramento. E o povo se alegrou. Irmão, o temor caiu sobre o povo. Primeiro, vem sobre o líder. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul. Saul libera uma palavra, irmão. Você já viu aquele efeito dominó? Quando que um vai caindo, todo mundo vai caindo? Não sei se, eu só quero usar essa expressão, não que caia, né? Mas para usar aqui o toque. Tocou em um e vai tocando em todos. É um efeito avalanche, vem uma pequena bolinha, daqui a pouco vai indo, quando vai ver, virou uma bola de neve, vai tocando. O Espírito do Senhor é desta forma.
o Espírito do Senhor veio sobre Saul. E Saul, cheio do Espírito do Senhor, proferiu palavras que o povo que estava chorando agora se alegrou. A palavra do homem de Deus, inspirado por Deus, trouxe alegria para aqueles irmãos de Jabes de Gileade. Eles que estavam achando que não tinha saída, que não tinha jeito, agora aquela palavra que trouxe para eles, amanhã, aquecendo o sol, vai ter livramento. Eles se alegraram. Toma posse da palavra. Toma posse da palavra. O Deus que nós servimos, Ele trabalha com a porta fechada. Ele abre o mar com um pedaço de madeira, porque não é simplesmente um pedaço de madeira de um homem cheio de fé, de um homem de Deus, de um servo de Deus, mas por trás vem o sopro de Deus, abrindo o mar. É Deus agindo, irmão. Deus faz a diferença daquele que serve a Ele e daquele que não serve. Os homens pegaram, porque aqueles 3 homens que não se prostraram perante a estátua do rei Nabucodonosor, sabe o que aconteceu? O rei manda prender, aquece a fornalha, e aqueceram uma fornalha, e os homens agora pegam e amarram eles. E faz o quê? Alguém vai pegar o Sadraque, Mesaque e Abednego e vai jogar. Mas a fornalha estava tão aquecida que aqueles homens que foram fazer o mal, que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles foram consumidos pelo fogo. Mas veja só, com Sadraque, Mesaque e Abednego não aconteceu nada. Irmão, é inexplicável as coisas de Deus. Quando você faz um churrasco, né, irmão, que ama, que nada gosta, né, pastor Luciano? E quando faz um churrasco e você vai acender o fogo, aquela fumaça, né, do fogo, ela impregna, né, na roupa. Agora você imagina, a Bíblia diz que eles saíram de dentro da fornalha, nem sequer havia cheiro de fumaça nas suas vestes. Deus, Ele é aquele que coloca, Ele blinda, Ele cobre o teu povo, Ele guarda o seu povo. Irmão, não teve nem cheiro de fumaça na roupa daqueles homens. Por quê? Porque Deus é o Deus que guarda, é o Deus que livra, é o Deus que protege. Bendito é o nome do Senhor. Daniel é lançado na cova dos leões e passa a noite toda, e o leão não toca. Você já viu aquele cachorro bravo, né? Se fosse um cachorro, não sei como que seria um leão, né? O leão rugindo, não toca, não toca. Quando o rei chegou, Daniel, por acaso o Deus que você serve pode te livrar? E Daniel chega e diz: vive o Senhor, rei, o Deus a qual eu sirvo, enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Irmão, o diabo não te toca. O diabo não pode te tocar. Você se lembra lá no livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito, que Deus fala para Moisés matar um animal e cobrir um umbral das portas com o sangue do animal? E aí, olha, a casa que tivesse a marca do sangue, vinha o anjo destruidor. Mas a casa que tinha marca, o anjo passava por cima. O anjo não entrava, o anjo não tocava, não matava o primogênito. Aquele sangue simboliza o sangue do Cordeiro. João, ele escreve dizendo, quando Jesus está chegando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o sangue do Cordeiro. O diabo não te toca, porque você tem a marca do sangue do Cordeiro. Bendito é o nome do Senhor. Quantos livramentos Deus tem dado.
quantos livramentos Deus tem dado, quantas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Se nós estamos aqui, é porque Deus tem propósito. Se nós estamos aqui, é porque Ele tem nos guardado. Oh, bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, o livra e o guarda. Bendito é o nome do Senhor. O inimigo não podia tocar, não podia destruir, por quê? Deus não permitiu. E Deus levantou Saul. O povo ouviu aquela palavra e se alegrou. Mas olha, paramos no verso 9, o verso 10. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que ao outro dia, olha o cumprimento da palavra, e sucedeu que ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram Amon, até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Oh glória! A vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Vou repetir, a vitória é do povo de Deus. O que aconteceu? Justamente, exatamente, conforme o homem de Deus, conforme Saul havia falado, amanhã, aquecendo o dia, virá livramento. E o que eles fizeram? Irmãos, do outro lado está Naás, dizendo: não tem ninguém por eles. Não tem ninguém que possa fazer nada por eles. Daqui 7 dias, eles vão arrancar o olho direito. Eles vão ser nosso servo. Daqui 7 dias, nós vamos sobressair, nós vamos estar acima de Jabes, Gileade. Enquanto o inimigo está pensando, Deus está projetando a tua vitória. Deus está dando estratégia. Foi de madrugada, a estratégia de Deus era de madrugada. Saul divide o povo, separa o povo em 3 fileiras. Se eram 330, imagino eu, que ele colocou 110 de cada lado, um à direita, o outro à esquerda, o outro no centro. Irmão, o povo unido destruiu fácil o inimigo. Vou repetir, o povo unido destruiu fácil o inimigo, porque não tem capeta. Vou repetir, já falei e vou repetir, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada que impeça uma igreja unida, um povo unido, porque o povo agora saiu como um só homem, e eles destruíram os amonitas. Naás caiu por terra, foi vencido. Por quê? Porque Deus estava no comando. Deus impulsionou, o Espírito de Deus veio sobre a vida de Saul. Fica de pé que eu quero orar com você. E esta oração é específica. Primeiro, para que o Espírito de Deus venha se apoderar da sua vida. Escute o que eu vou dizer. Você do seu jeito, no seu natural, você não consegue, ou você não conseguiria, mas você cheio do Espírito de Deus, oh glória, você cheio do Espírito de Deus, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, Deus vai te direcionar, Deus vai te dar direção, Deus vai te guiar, o Espírito do Senhor vai vir
sobre a tua vida, assim como veio sobre a vida de Saul. O Espírito do Senhor se apoderou da vida de Saul e o transformou em outro homem, conforme o profeta havia falado. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudará em outro homem. Eu acredito que quando o Espírito de Deus vem sobre a vida do homem, aquele que era bravo não é mais bravo, aquele que era encrenqueiro, briguento, não vai ser mais encrenqueiro, não vai ser briguento, aquele que gostava de uma confusão. Sabe esse ditado, né, que as pessoas falam, fulano de tal é barraqueiro, é barraqueira. Eu creio que quando o Espírito de Deus vem sobre a vida da pessoa, ele transforma, ele muda. É isso que o Espírito de Deus está falando para ministrar sobre a tua vida. Vai ter mudança, vai ter mudança. Não é porque você fala, não é porque você fica falando, batendo na mesma tecla, mas Deus está dizendo, o Espírito do Senhor é que vai mudar, o Espírito do Senhor é que vai mudar. Quem muda o filho é o Espírito do Senhor, quem muda o esposo é o Espírito do Senhor, quem muda a esposa é o Espírito do Senhor. Quem é que muda? Quem é que muda? Quem é que muda? É o Espírito do Senhor. Você observe a vida de Pedro, o homem que negou Jesus 3 vezes, o homem que era 880, quando Jesus vem lavando os pés do discípulo, ele fala, não, Senhor, o meu pé tu não vai lavar. Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo, Pedro. Então lava o pé, lava a cabeça. Imagina, eu lavo o corpo todo. Pedro era desse jeito, vai lá e corta a orelha do soldado. Mas quando o Espírito veio sobre a vida de Pedro, o Espírito Santo transformou a vida de Pedro. Quando Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo, em Atos 2, ele aparece abrindo as portas, pregando a palavra, e quase 3.000 almas se converteu. Na sua segunda pregação, quase 5.000 almas se converteu. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus vem mudança. Quando o Espírito de Deus vem transformação. Eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança. O Espírito do Senhor toma meus lábios nesta noite para dizer, em todas as áreas da tua vida vai ter mudança. Na tua vida espiritual vai ter mudança, na tua vida financeira vai ter mudança, na tua vida conjugal, sentimental, familiar vai ter mudança. Em nome de Jesus vai ter mudança até no teu corpo físico. Recebe saúde da parte de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Curve a tua cabeça em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Deus, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é poderosa, e eu creio, Senhor, que nesta noite o Senhor tem o poder de transformar o fraco em forte, de mudar aquele que entrou caído, Senhor. Ó Pai, que o Senhor pode colocar de pé. Ó Deus amado, eu creio que há mudança, vai ter mudança, vai ter mudança. Que o Espírito de Deus direcione o teu filho, a tua filha. Que o Espírito de Deus, ó Pai, que o Senhor possa se apoderar da vida dos teus filhos. Que o Espírito de Deus se apodere da vida de cada um de nós aqui nesta noite. Que no abrir da nossa boca, o Espírito do Senhor possa tomar os nossos lábios e confirmar as palavras que saem dos nossos lábios. Deus, que o teu Espírito Santo possa dar direcionamento, que o teu Espírito Santo possa guiar os teus filhos, aquele que entrou precisando de direção, precisando, ó Pai, do Senhor, de direcionamento, que seja direcionado pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, pelo teu Espírito, pelo
teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a presença do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo aí agora, seja cheio do Espírito Santo. Você que entrou aqui chorando, se alegra porque vai ter mudança, se alegra porque vai ter mudança, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, confirma, Senhor, a bênção e a vitória sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Quem crê e toma posse desta palavra, diga amém.